Olhando apenas para as notícias das últimas décadas sobre a Venezuela, é difícil imaginar que esse país tenha tido um passado tão diferente do atual cenário. Mas a Venezuela, não faz tanto tempo, era muito diferente. Inclusive, durante uma década, teve o PIB maior que as principais potências da região. E as diferenças não ficavam apenas nos indicadores econômicos. O país vivia seus melhores anos e sua população desfrutava como nunca da fase de prosperidade que o país atravessava. Mas por que a Venezuela era rica? E o que aconteceu para chegar ao estado lamentável em que se encontra atualmente? Hoje, vamos ampliar nosso conhecimento global sobre a Venezuela, seu período de glória e o fracasso da sua economia. Inflação controlada, câmbio estável e taxa de desemprego baixa. Esses indicadores, com certeza, não correspondem com a Venezuela de atualmente. Porém, entre as décadas de 60, 70 e 80, essa era a realidade do país. Mas as bases para esse sucesso econômico começaram bem antes, e para entender como a Venezuela ficou rica, vamos voltar no tempo. Durante mais de 100 anos, a Venezuela foi governada por diversos ditadores. Desde 1830, o país passou por vários golpes políticos, que tiravam o ditador do poder e colocava outro. Dentre os ditadores desse período, vamos destacar Juan Vicente Gómez, que governou o país por 3 vezes entre os anos de 1908 até 1935. Foi sob seu governo que o país começou a explorar as suas reservas de petróleo. Também foi esse ditador que permitiu a abertura da economia venezuelana, permitindo a investidores estrangeiros explorar as jazidas de petróleo. Essas medidas modernizaram a economia venezuelana e criaram as bases para o crescimento que vamos ver na sequência. Após vários golpes de estados e até mesmo uma eleição direta, chega ao poder em 1953 como presidente provisório o general Marcos Pérez Jiménez. O general se tornou presidente definitivo e ficou no poder até 1958. Apesar de ter um governo marcado por fortes críticas de violações aos direitos humanos e perseguições a opositores, no campo econômico, o general conseguiu se aproveitar dos ganhos com a produção de petróleo e criou infraestruturas que permitiram ao país crescer e se tornar um dos mais ricos do mundo. Já nos anos 50, o país possuía o 4º maior PIB per capita do mundo, sendo mais rico que países como Chile, Japão e China. O crescimento e a abundância continuaram por décadas, e até a década de 1980, a Venezuela era a maior economia da América Latina. Em seu governo, foi inaugurada a rodovia que liga Caracas até La Guaira, permitindo a ligação entre o maior porto e o maior aeroporto do país, além de permitir o desenvolvimento turístico do país. Também foram inaugurados nesse período símbolos que até hoje seguem representando o país, como as torres El Silêncio, inauguradas em 1954, com 32 andares, 103 metros de altura e que nessa época eram os prédios mais altos de toda a América Latina. Outro símbolo da pujança econômica dessa época foi o início da construção do prédio chamado El Helicoide, um luxuoso shopping center com um projeto muito à frente do seu tempo, que contaria com mais de 300 lojas de luxo, hotel 5 estrelas, cinemas, parques e até um heliporto. O projeto, que foi símbolo da época dourada, representa bem toda a transformação da economia venezuelana. Logo mais, contamos em que se transformou esse prédio construído para ser um luxuoso shopping center. Em 1958, um novo golpe de Estado derrubou o general Marcos Pérez Jiménez e a Venezuela entrou em um período democrático que iria durar por décadas, assim como seu crescimento econômico. Se aproveitando de ter a maior reserva de petróleo do mundo e os altos preços do barril nesses anos, o país registrava taxa de desemprego de apenas 4%
e a parte da população considerada pobre não passava de 20%. O país tinha uma classe média forte e que aproveitava muito bem a vida. Nessa época, a Venezuela era o maior consumidor mundial de uísque, os turistas venezuelanos eram conhecidos no exterior por comprar sem perguntar preços e inclusive eram chamados de "me dá dois", porque compravam tudo em quantidades. Era comum seus cidadãos passarem o final de semana em Miami e voltarem carregados de compras. E o fluxo migratório era o oposto de hoje. Milhares de cidadãos de outros países escolhiam a Venezuela para serem a sua nova casa. Entre eles, milhares de espanhóis fugindo do ditador Francisco Franco se mudaram para a Venezuela nesse período. Também refugiados do Chile de Pinochet e da ditadura argentina. Neste período de estabilidade política e consolidação da democracia, parece que os políticos venezuelanos se deram conta que depender do petróleo não era uma boa ideia, e então o país investiu na diversificação. Em 1962, foi inaugurada a siderúrgica Sidor, para processar outros dos recursos naturais abundantes na Venezuela, o minério de ferro. O país também construiu uma usina hidrelétrica na represa Guri. A usina, até o ano de 2003, era a maior do mundo e ainda hoje ocupa o posto de quinta maior usina de energia do mundo. Para termos uma ideia, a Venezuela era mais rica que a Noruega neste momento. Tudo ia muito bem para o país, mas ainda podia ficar melhor. Em 1973, os países árabes que integravam a OPEP decidiram punir os países ocidentais que apoiaram Israel na guerra de Yom Kippur. A punição consistia em não vender mais petróleo a esse grupo de nações, formado basicamente por Estados Unidos e as potências da Europa Ocidental. Com os países árabes fora do comércio, todos os países passaram a brigar pelo petróleo venezuelano. O preço do barril, que antes custava $1,60, passou para quase $10, e a Venezuela, que já era rica, ficou ainda mais. Eram os tempos da Venezuela Saudita. Em 1975, o presidente Carlos Andrés Pérez estatiza todo o setor petroleiro da Venezuela e cria a PDVSA. E então todo o dinheiro proveniente do petróleo estaria na mão do governo, que poderia reinvestir na economia e gerar prosperidade eterna para o povo venezuelano. Apesar de ser, neste momento, muito diferente de seus vizinhos da América Latina, a Venezuela não estava imune aos desejos estatizantes e nacionalistas dos países vizinhos. Se em 1922 a abertura da economia permitiu a modernização e a criação das bases para a exploração do petróleo e, por consequência, da prosperidade venezuelana, agora o caminho adotado era o inverso: fechar a economia, impor barreira aos produtos importados para fortalecer a indústria local. Com uma economia fechada, o Estado passou a ser o principal comprador das indústrias nacionais. As indústrias, por sua vez, passaram a produzir cada vez mais pensando no Estado e não nos consumidores. E à medida que as negociações entre empresas e o poder público aumentavam, a corrupção aumentava na mesma proporção. Outro efeito da falta de competição é que as empresas se acomodam e deixam de inovar, produzindo cada vez mais produtos obsoletos e por valores maiores. Esses fatores, somados à queda do preço do petróleo na década de 1980, começaram a produzir as primeiras mudanças no cenário de prosperidade da Venezuela. O primeiro alerta veio em 1983, mais precisamente no dia 18 de fevereiro, uma sexta-feira que ficou conhecida como Sexta-feira Negra. Nesse dia, o Bolívar enfrentou uma grande desvalorização frente ao dólar. Neste momento, o governo, que poderia optar por controlar os gastos e reformar a economia, continuou aumentando os gastos públicos para beneficiar aliados e criar a sensação de normalidade na população. Porém, não foi possível manter as aparências por muito tempo, e em 1989 a crise explodiu.
A população se revoltou e tomou as ruas da capital em um ato que ficou conhecido como Caracaço. Os protestos duraram cerca de 10 dias e foram reprimidos violentamente pelo governo. Os dados oficiais apontam que 276 manifestantes foram mortos no protesto. Porém, dados extraoficiais falam em até 3.500 mortos. Esse período representava o fim da Venezuela próspera e seus desdobramentos estão relacionados diretamente com o estado atual da Venezuela. O que um dia foi o símbolo da riqueza e luxo do país, o prédio Helicoide, construído para ser um imponente shopping center, hoje foi convertido em prisão. Ali são mantidos os presos políticos inimigos ao regime ditatorial e são muitos os relatos de tortura e violações dos direitos humanos. Em outro vídeo abordaremos os acontecimentos que sucederam ao Caracaço. Se inscreva para não perder! E agora, como sempre, é a sua vez. Você acredita que a Venezuela vai conseguir dar a volta por cima? Voltará a ser uma potência da América Latina? Ou jamais vai voltar a ser o que era? Deixe sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigado por assistir, abraços e até o próximo vídeo.